Muito boa noite, povo de Deus. Paz seja com todos. Amém? Primeiro, segundinhos para você enviar esse link a outras pessoas. E, irmãos, eu agradeço demais porque os irmãos estão enviando e tem aumentado o número de inscritos. Logo estará aumentando o número de pessoas que conhecerão mais da verdade de Deus. Siga-nos também, irmãos, porque as palavras de domingo estarão lá, ficam lá no Instagram. A verdade que liberta. Min, com N, ponto, a verdade que liberta. Tá bom? Irmãos, nós teremos um assunto hoje muito legal, muito interessante, que para muitos é espinhoso, mas com a dinâmica de Deus, analisando sob três perspectivas, ou seja, livre-arbítrio, radical, a realidade ou um determinismo radical? O que é que nós vivemos? Nós somos completamente determinados? Nós somos ou nós temos livre-arbítrio totalmente? Como que é isso? E aí? Vamos entender hoje em nome de Jesus. Para que você entenda isso, é claro, você vai ter que assistir até o final do vídeo, tá bom? E havendo dúvidas, deixa aí embaixo que eu mais prontamente possível irei respondê-los. Beleza? Então vamos lá, vamos ler um texto aqui. Vamos ler Salmos, capítulo 139. Salmos 139. Verso 16. Gente. Salmos, se você puder, pegue sua Bíblia aí, ou anote, né, para que você tenha isso na palma da mão. 139, verso 16. Olha. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os dias da minha vida, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Oremos. Pai de amor de infinita graça, em nome do Senhor Jesus, estamos diante do Senhor para agradecermos porque o Senhor é tão maravilhoso conosco. O Senhor tem sido tão zeloso, Pai, de nos ensinar, de levantar pessoas para nos ensinar. Pai Santo, em nome de Jesus eu te peço, mostre-se forte, Pai, na vida de cada um dos irmãos e que em nome de Jesus, Pai, possamos ter clareza com respeito a esse texto, a essa dicotomia que é tão pesarosa no meio dos cristãos. Uns pensam de um jeito, outros pensam do outro, e até muitas vezes motivo de desavença. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos ensinar. E que tudo que não vem do Senhor, toda fortaleza da alma, tudo que possa atrapalhar, em nome de Jesus, eu te peço, ajuda-nos com respeito a isso. E, pelo poder que em mim opera, expulso toda ação do inimigo das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós acabamos de ler um texto aqui que diz que todos os dias foram escritos antes que nenhum dele houvesse. Foram escritos e determinados. Olha que interessante. Em Efésios capítulo 1, verso 4, a Bíblia nos dirá, o Senhor irá nos dizer, que o Senhor nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Ou seja, os eleitos do Senhor foram eleitos antes da fundação do mundo. O Senhor já conhecia os seus eleitos, as pessoas que estariam com ele, que seriam dele. Interessante, né? Vamos ler então Deuteronômio, capítulo 11, versos 8 e 9. Versos 8 e 9. Deuteronômio, capítulo 11, versos 8 e 9.
Guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes e entreis e possuais a terra para onde vos dirigis, para que prolongueis os dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais e à sua descendência, terra que mana leite e mel. Certo? Então aqui está dizendo que esse povo deve guardar os mandamentos para que eles possam prolongar as suas próprias vidas. Certo? Então aqui nós vemos uma questão de escolha, não é? Nós vimos anteriormente a questão texto dizendo que todos os dias já foram escritos, e agora nós estamos vendo texto falando que existe uma escolha. Escolham fazer o bem, não é? Para que você prolongue o seu dia. Então existe uma força nesse povo para fazer com que os seus dias sejam prolongados. Vamos ler o 26 e 32. Verso 26 e 32, também de Deuteronômio 11. De 26 a 32. Vamos ler só o 26. Porque senão a gente lê muito, né? Eis que hoje eu ponho diante de ti a bênção e a maldição. A bênção quando cumprides os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos ordeno. E a maldição, se não cumprides os mandamentos do Senhor, vosso Deus. Mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Licença. Então, eis que Deus coloca diante deles a bênção e a maldição, para que eles possam escolher. Nós temos em Salmos, capítulo 1, um texto que diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então aqui nós temos também o poder decisório do homem, o poder, a responsabilidade do homem. Gálatas, capítulo 6, é um texto bem conhecido, não vou lá, não, para a gente poder agilizar aqui. Gálatas, capítulo 6, dos versos 7 a 10, irá dizer que não se engane o homem, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem plantar, isso ele ceifará. Então, o que eu acabei de fazer aqui, irmãos, foi dar dois pontos de vista. Dois pontos de vista. Que é o determinismo e do outro lado nós temos o livre-arbítrio. Então, o que os irmãos acham? Deixa escrito aí embaixo, né? Pessoal, se tiver dúvida, deixa aí. Eu já disse anteriormente, né? Se tiver dúvida, deixa. Eu acho difícil não ter dúvida. Então, deixa aí. Então, nós temos aqui o determinismo e o livre-arbítrio. Nós somos determinados ou nós temos livre-arbítrio? Deixa aí, o que você acha, tá bom? Parte dessa confusão, irmãos, veio de teólogos islâmicos. Por volta do século 7 depois de Cristo, a Europa começa a ser dominada pelo povo do Islã. E vai sendo dominada, e o pessoal não destrói as bibliotecas. Aliás, destroem, mas eles pegam os livros que existem na Europa e levam para as cidades deles, lá no Islã. Passam-se alguns séculos e eles estudam esses livros. Filosofia platônica, filosofia aristotélica, enfim. De modo que eles utilizam essa filosofia para validar a religião do Islã.
E dentro dessa filosofia existe uma coisa, existem dois pontos, que é o Inshallah e o Mashallah. O que é Inshallah? Inshallah é Deus, se Deus quiser. Lembra, a gente até teve uma novela que tinha um pessoal que falava dessa maneira, aí alguém falava alguma coisa, e assim como a gente, né, aqui no Brasil, a gente fala, se Deus quiser. Irmãos, isso é muito antigo no nosso meio. Sabe, vem desde mais ou menos por volta do século X depois de Cristo, no ano 1000 depois de Cristo, mais ou menos. Isso ganha uma força enorme, que é o Inshallah, se Deus quiser, e o Mashallah, Deus quis. Ou seja, tudo o que acontece é porque Deus quis. Não há uma força, não há uma responsabilidade humana. Não há responsabilidade dos homens nas ações, nos resultados das ações. É simplesmente Deus quis. Até hoje, nós temos essa visão aqui no Ocidente, de modo muito forte, e nós precisamos ser muito cuidadosos com isso. E no Oriente também. No Oriente Médio, principalmente, existe essa visão. Inshallah e Mashallah. Tudo acontece, se Deus quiser, e tudo aconteceu porque Deus quis. Então, irmãos, aqui na palavra de Deus nós já percebemos que não é tudo acontece se Deus quiser. E não é aconteceu porque Deus quis. Não é isso? Nós já começamos a perceber uma certa dificuldade aí nesse modo simplista de se ver as coisas. Licença. Nesse modo simplista de se ver as coisas. Então, nós acabamos de ver. Existe uma maneira de você prolongar. Se você plantar determinada coisa, você irá colher determinadas coisas. Então, irmãos, até hoje nós temos essa problemática. Às vezes eu fico vendo, existem debates assim grandes na internet sobre esse assunto. Né? Nós somos totalmente determinados ou temos livre-arbítrio? Irmãos, vamos avançar aqui. Contra esse tipo de pensamento, Deus levantou um senhor chamado Tomás de Aquino. Tomás de Aquino ele vai escrever um livro chamado A Suma contra os Gentios, que é toda a estrutura do Islã que se levantou a partir das filosofias aristotélicas e platônicas na defesa da religião islâmica. Tomás de Aquino vai fazer uma suma contra eles e vai desmantelar teologicamente, filosoficamente, principalmente filosoficamente, os argumentos de Avicena, Averroes, essas pessoas que foram assim pilares dessa construção, dessa maneira de pensar e várias outras coisas que nós também pensamos. E nós trazemos isso para dentro da igreja e nós achamos que isso é normal. E não é. Então, irmãos, eu já adianto para os irmãos. Aliás, não vou adiantar não. Vamos continuar aqui. Vamos agora observar esses aspectos diante da realidade. Irmãos, é uma dica que eu faço, que eu dou para os irmãos, mas uma análise séria, profunda das coisas. Avalie os textos sempre com vistas à realidade. Os textos, eles não podem simplesmente dizer palavras em si mesmos, para dentro de si mesmo. Um texto, ele não é meramente explicação de outro texto, ele não simplesmente deriva de outro texto. Não pode ser assim. Nós temos uma escola grande de pensamento que pensa assim, mas não pode ser assim. Certo? Um texto, ele sempre precisa dizer da realidade, de como as coisas são. Se não for assim, irmãos, será meramente construto psicológico, será uma brincadeira, que nós ficaremos ali fazendo uma coisa infrutífera. E muitas vezes eu vejo esses conceitos, até dentro da igreja, sendo tratados de maneira totalmente infrutífera.
Vamos lá então. É, Pergunta: Deus é livre ou ele é determinado? Deus, ele tem o livre arbítrio. Arbítrio, irmãos, é o poder de decisão, decidir, tá bom? E Deus, ele tem livre arbítrio ou ele é determinado? Se Deus tem livre arbítrio, ele pode mudar toda a natureza do seu ser, ou seja, 100% dela em de uma hora para outra, sem nenhum motivo. Percebe isso? Se Deus tem livre-arbítrio, ele pode mudar a visão que ele tem sobre mim em 100% e sem nenhum motivo. Porque se existe um motivo, esse motivo o determinou. Vamos lá. Deus me ama. Vamos lá, Deus me ama. É isso. Vamos lá. Vamos diminuir isso um pouquinho. Deus está comigo. A Bíblia fala que o pecado afasta o homem de Deus, faz separação entre o homem e Deus. Né? Então, Deus está comigo aqui agora. Se Deus é totalmente livre, ele pode mudar de pensamento e simplesmente se afastar de mim, gerar uma separação, mesmo que eu não tenha pecado. Percebe? Então a pergunta é: Deus tem livre arbítrio? Ele faz o que ele quer, do jeito que ele quiser? Não. É claro que não. Essa categoria não se aplica a Deus, se Deus tem livre arbítrio ou não. A palavra de Deus aliás, voltando um pouquinho. Então, quando a palavra de Deus nos diz assim, o pecado faz separação entre você e Deus, significa que o pecado determina, de alguma maneira, essa separação entre mim e Deus. Então, Deus, de alguma maneira, ele tem as suas determinações. De alguma maneira. Vamos entender um pouquinho melhor agora. Certo. Então, sabendo disso, nós vamos entender que essa categoria não se aplica a Deus. Vamos lá. Então, eu acabei de dizer que Deus é determinado. Beleza. Para que alguma coisa seja determinada, ela precisa ser determinada por alguém. Quem é que determina a Deus? Quem é que conduz os passos de Deus? Quem é que delimita os passos de Deus? Quem é que pode fazer isso? Ninguém pode fazer isso. Ou seja, então, Deus não é determinado. Vá ruminando aí. Então Deus não pode ser determinado. Mas se ele não pode ser determinado, ele muda 100% ele pode mudar 100% da sua visão com respeito ao mundo, com respeito à estrutura do seu próprio ser. Ele pode ele pode se dar ao caos. Sabe, irmãos, muitas brincadeiras, né, que o pessoal faz são brincadeiras, não são problemas. Tá? Tipo, Deus pode levantar uma pedra, fazer uma pedra que nem ele mesmo possa carregar. Se ele puder fazer uma pedra que nem ele mesmo possa carregar, então ele deixa de ser onipotente, ele não pode todas as coisas. Né? Isso é um tipo de brincadeira, isso não tem nada a ver com a realidade. Nós precisamos ser muito cautelosos, porque nós conseguimos fazer grandes construtos mentais.
Mas essa construção pode não ter nada a ver com a realidade. E quando nós negamos a realidade, nós negamos a verdade e nós estamos a um passo do engano. Se é que nós já não estamos dentro dele profundamente. Certo? Então pergunto para os irmãos, Deus pode, se ele pode todas as coisas, Deus pode mentir? Não, a Bíblia diz, né? E nós sabemos que Deus não pode mentir. Mas por que ele não pode mentir? Porque alguém o determina? Aí você vai pensar e vai dizer, não, é porque é uma autodeterminação. É uma determinação própria. Pode ser. Pode ser. Deus pode ser tentado pelo mal? Tipo, o diabo pega uma mocinha, ou pega uma bebida, ou pega uma coisa e vai tentar a Deus para que Deus faça uma ação errada. Deus pode se tornar um ser de ódio? Deus é amor, não é isso? Então Deus pode, assim, do nada, ele é 100% livre. O que eu quero dizer para os irmãos? As categorias radicais de livre-arbítrio e as categorias radicais de determinismo ou predestinação, se você preferir, ou destinação, né, melhor dizendo, elas não se aplicam a Deus. E aos seres humanos se aplicam? Vamos lá, licença. O homem é livre? Um homem é livre para se autodeterminar? Um homem é livre para se autodeterminar? Se um homem for livre para se autodeterminar, ele destrói a liberdade de todos os homens, inclusive a liberdade de Deus. Livre-arbítrio radical, livre-arbítrio estanque. Então, se o homem é livre, não é? Estamos aqui eu e minha esposa. Se eu tenho livre-arbítrio, se eu sou radicalmente livre, a liberdade da minha esposa acabou, ela não existe. Porque se existir, ela me determinará de alguma maneira. E me determinando, eu perco meus meios de ação. Eu não tenho condições de agir. Não é? Então eu sou determinado. Né? Os seres humanos, então, são determinados. São predestinados, os seres humanos são determinados. É isso? Não, não é isso também. Nós, seres humanos, temos uma grande margem de escolha. Eu estava falando com um irmão com um irmão um dia desse, e ele falando sobre a responsabilidade dos erros, a responsabilidade da vida ser única e exclusivamente do homem, porque ele tem o livre-arbítrio, então ele colhe aquilo que ele plantou. Necessariamente nesse sentido de determinismo que a gente está falando. Percebe? Um livre-arbítrio determinável, determinista. Eu sei que soa meio complicado, mas é importante nós entendermos para a gente ir se livrando de algumas pegadinhas que o inimigo coloca na nossa frente, que o mundo coloca na nossa frente, de modo geral. Certo? Então, é o seguinte, várias coisas me determinam. Por exemplo, eu nasci homem. Isso é determinismo, acabou. Eu não tenho o que eu fazer com isso. No tocante à tendência a ficar gordinho. Eu nasci com a tendência a ficar gordinho. Beleza. Nesse quesito, eu tenho livre-arbítrio? Não sobre a tendência, mas eu tenho livre-arbítrio sobre ficar gordinho ou não.
Porque existe uma margem muito grande de manobra aí, onde eu tenho livre-arbítrio. Existe o determinismo, que foi determinado pela minha fisiologia, pela minha biologia. E existe uma gama ampla de possibilidades onde eu posso não atender a isso. Onde eu posso comer menos, onde eu posso praticar um monte de esporte, onde eu posso fazer um monte de caminhada e simplesmente não ser gordinho. Então, determinismo e livre-arbítrio. Os irmãos perceberão que nós somos, em parte, determinados e nós temos em parte livre-arbítrio. Então vamos lá, todas as vezes que os irmãos verem essas coisas sendo colocadas, você é livre ou você é destinado? Por que a palavra não é predestinado? Porque predestinado é a palavra correta. Eu fiz um macarrão, como é que é? Pré-cozido. Esse macarrão é pré-cozido. Ele vai se concluir como cozido, né? Ou não será cozido, vai continuar pré. Sendo pré, ele não será cozido nunca. Então, guarda isso aí. Por que esse assunto é importante para nós? É simplesmente assim, brincadeiras mentais, jogos mentais, ficar fazendo esse tipo de coisa? Não, irmãos. Nós temos tido na igreja um problema sério, que é pessoas que dizem que foi a vontade de Deus ou que é a vontade de Deus, se eximindo totalmente da responsabilidade. Então, irmãos, o que eu quero dizer para os irmãos? Isso é muito sério porque isso traz o peso da realidade para os nossos ombros. Irmãos, se nós fomos totalmente determinados, que valor existe nas nossas obras? Não existe valor nenhum. Não é bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios? Que bem-aventurança é essa se eu já fui destinado a isso? Se eu não tenho livre-arbítrio em escolher? Se você vai se casar, eu tenho a minha esposa aqui. Qual é o meu mérito ou qual é o mérito dela em ter dito sim quando eu propus o casamento? Mérito nenhum, se nós somos completamente determinados. Mas, se nós temos esse livre-arbítrio, então nós temos uma grande responsabilidade. Cabe a nós a responsabilidade pelas nossas ações. Viu aqui? Podemos prolongar os nossos dias na Terra, ou podemos diminuí-los na Terra. Então, irmãos, eu vejo muito cristão dizendo assim, perdi meu emprego, né, mas que seja feita a vontade de Deus. A vontade de Deus foi essa, né? Essa foi a vontade de Deus. Tá. Não necessariamente. Se você agiu de maneira correta, está debaixo da vontade de Deus, perfeito. Se você faltou uns 5 dias, se você xingou o patrão, e aí você apazigua a sua responsabilidade, ou apazigua a responsabilidade de outros, dizendo, não, é porque foi a vontade de Deus, você perdeu o emprego. Isso é um erro. Ou, eu vejo muito isso. Chegou a hora, Deus leva a pessoa. Não é? A pessoa morre na hora. Irmãos, existem muitas escolhas feitas até o momento da pessoa ser levada por Deus. Eu não estou falando sobre salvação, tá bom? Salvação da alma. Eu estou falando sobre a pessoa que, digamos, vive em um vício
dissolutamente. E chega o momento, ela morre em decorrência desse vício. Então se diz, foi a vontade de Deus, era o momento dele, foi Deus que quis. Sabe, irmãos, Deus de fato levou a pessoa está lá com Deus, bonitinho, mas em um momento que não era o momento correto, se ela tivesse tido outras escolhas. Licença. Irmãos, então nós lemos ali Salmo 139, verso 16. Depois leia o Salmo inteiro, porque lá está escrito sobre o caminhar de Deus na eternidade. Esse é o contexto ali, o caminhar de Deus na eternidade. Então lá vai dizer, sonda-me, Senhor, e me conhece. Senhor, tu me sondas e me conhece. Sabes quando assento e levanto, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Todos os meus caminhos. Então ele vai chegar nesse ponto em dizer, o Senhor me conheceu ainda informe no ventre da minha mãe, e nenhum dos dias já existiam, e eles foram determinados por Deus, mesmo que eles não houvessem ainda, que não houvesse nenhum deles ainda. Deus, irmãos, ele caminha na eternidade. Então, tanto passado quanto futuro, dentro de todos os seus caminhos. Exemplo, se eu decidir fechar a live agora, fechar o estudo agora, isso é um caminho. E Deus conhece esse caminho e o frutificar dele. E se eu decidir me abanar com isso aqui agora? Não é que isso aqui estava escrito lá no livro da vida, que Deus escreveu isso aqui. Não é isso. Ele está se abanando. Então, o resultado é esse. Hoje é um dia frio e tal, então o resultado será esse. Então, irmãos, Deus escreveu os nossos dias e nos elegeu nele antes da fundação do mundo, no aspecto geral com respeito a ato e potência, que será futuramente um próximo estudo nosso, para que os irmãos entendam isso. Potencialmente e atualizadamente. Atualizar, né? Que é uma coisa que a gente verá futuramente, que existe muito problema aí também. Então, irmãos, eu quero ressaltar isso. Nós vivemos, irmãos, não é no radical livre-arbítrio, sabe? A pessoa que nasceu em 1814 não pode ver essa live, esse estudo aqui. Não pode. Nasceu em 1815, não pode. Ele está impedido e acabou. Não verá esse estudo. Quem nasceu em 1815. Não verá. Então, ele não tem o livre-arbítrio para assistir isso aqui. Não tem, não dá. E ele também não é totalmente determinado. Não foi totalmente determinado. Existe esse determinismo. Mas as coisas da sua época, as coisas que ele pode fazer, as coisas que ele deveria fazer, ele teve a possibilidade de escolha. E o Senhor conhecendo todos os seus caminhos. E determinando a cada um deles. Determinando como, irmãos? Determinando dentro dessa perspectiva que nós falamos. O Senhor determinou o meu caminho. Qual o caminho que ele determinou? Eu sou filho de Odair e Marta. E acabou. Eu nasci homem. E acabou. Eu nasci com tendência a ficar gordinho. E acabou. Eu nasci com os olhos de determinada cor. E acabou. Eu nasci com a arcada dentária de tal maneira. Percebe esse determinismo? Então esses dias foram determinados. Eu estou determinado. Mas não quer dizer que eu vou morrer aos 43 anos
certinho. Eu posso prolongar minha vida, como eu posso diminuí-la? Se eu começar a fazer coisa errada aí pelo mundo e trocar balinha com a polícia e tal, é muito provável que eu reduza minha vida drasticamente. É muito provável. Mas e se eu fizer tudo bonitinho, for para academia, comer uns alface e tal? É muito provável que eu alongue a minha existência aqui. Tá bom? Então observemos isso. Em parte nós somos determinados e em parte nós somos livres. Por isso, tão maravilhosa é a palavra de Deus que nos dá a condição de sabermos, de entendermos essas coisas. E de encararmos verdadeiramente as nossas responsabilidades. Muito obrigado pela atenção. Jesus abençoe. Oremos. Pai Santo, em nome de Jesus, reina sobre nós. Ensina-nos. Pai Santo, que possamos verdadeiramente desfrutarmos de todos esses aspectos que foram determinados pelo Senhor e todos os aspectos em que o Senhor nos dá a liberdade de escolha, inclusive nos dando graça, nos dando poder vinda da parte do Senhor para fazermos boas escolhas. Pai Santo, em nome de Jesus, abençoa cada um dos irmãos, fale ao coração de cada um de nós, que o Senhor abençoe o restante da semana, que o Senhor abençoe o ensaio de amanhã, a palavra de domingo, de manhã, domingo à noite, e que o Senhor seja glorificado em tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, muito obrigado, deixe as dúvidas aí e até a próxima.